A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Que bom estarmos mais uma vez na casa de Deus, nesta manhã de domingo maravilhosa, para aqui cultuarmos a Deus, apresentar o nosso culto a Ele. Então eu e você, nós viemos aqui esta manhã maravilhosa para oferecermos nosso culto a Deus, né? Então ninguém veio aqui simplesmente para passear ou para ter uma atividade diferente, mas viemos aqui para cultuar a Deus. Ele é a razão da nossa existência. Nós estamos aqui para cultuá-lo de todo o nosso coração. E como o irmão Leandro já falou aqui no início, nós terminamos uma série de 2 meses de ministração da palavra de Deus sobre igrejas fortes, famílias fortes, igreja saudável. Então, quando tem famílias fortes, igreja saudável, automaticamente entramos nessa segunda parte que fala gratidão e esperança. É bastante propício, porque estamos encerrando o ano, não sei se já caiu a tua ficha, estamos no final de 2025, no final, já quase começando 2026, né? Então, prepare lá o panetone, o peru, o pernil, né? É aquela época de confraternização, isso é muito bom. E aí, quando falamos de gratidão e esperança, elas sempre andam juntas. Você agradece e você também espera para 2026 o melhor. Então, temos muito para agradecer. Nós temos muito para agradecer de tudo que Ele tem feito por nós e para nós e através de nós nesse ano de 2025 e durante toda essa existência da ADR aqui. E como o tema é gratidão e esperança, nós hoje vamos abrir, né, o tema para este bimestre, e vou falar sobre gratidão hoje, porque a esperança nós temos que ter todos os dias, né? Esperança, você pode viver sem oxigênio até alguns minutos, mas sem esperança você não pode viver nem um segundo. Se você não tiver esperança, 1 segundo você desfalece, você morre. E eu quero tomar como base nesta manhã a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, no versículo 11 até o 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, isso os leprosos que encontraram com Jesus, seguindo pelo caminho, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Vamos falar essa frasezinha? Ele agradeceu. Juntos, ele agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro, porque ele era samaritano. 19, então ele lhe disse: levanta-se
e vá, a sua fé o salvou. Quantos pode dizer amém? Louvado seja Deus. A pergunta de Jesus para aquele leproso foi muito importante. A pergunta é: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E nesse final de ano, eu não posso acreditar em outra coisa, porque é gratidão e esperança. Eu creio que Jesus, Ele vai chegar para a ADR. Todos aqui querem ir para o céu, amém? Amém. Quantos vão chegar lá? Amém? Todos querem chegar lá, não é isso? Ele não quer, e eu como pastor da igreja, pela sua misericórdia e graça, eu não quero que ele fale: onde está o resto, né? Começou o ano lá, tinha tantos aí membros, e agora cadê o resto? Só chegou umzinho, que eu não sei quem que vai chegar lá, mas eu quero que Jesus, ele fala: puxa vida, vieram todos, não faltou ninguém, não faltou ninguém. Você chegará diante do Rei Jesus, e Ele estará diante de nós, e nós seremos saudados e abraçados por Ele. E quem vai nos levar não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a pessoa, que coisa fantástica, maravilhosa, o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que a nossa igreja, nesse tema, tem muito a se falar, e nós queremos que 100%, porque aqui foram 10 leprosos curados, e um só voltou para agradecer, quer dizer, 90% de ingratidão, 90% de ingratidão. E Deus está olhando para nós dessa manhã e dizendo: você é grato ou você é ingrato por aquilo que eu fiz por você? Então, nós devemos ser gratos a Deus. A pergunta de Jesus nos leva a considerar a atitude interior de cada um de nós. Sem gratidão, nós não conseguimos nos relacionar de modo autêntico com Deus, com os outros, com os nossos semelhantes, com a nossa família. Resumidamente, gratidão, hoje em dia, é mercadoria rara, muita mercadoria rara. Gratidão, se fala em muitas coisas, mas gratidão é uma mercadoria rara no mercado, hoje é do mundo todo, mas eu quero crer que aqui estão os gratos, os que são agradecidos a Deus. Gratidão é lembrança, gratidão é agradecimento, ingratidão é esquecimento, ingratidão é uma coisa muito ruim, é ter a memória curta. Você já pensou que geralmente as pessoas falam, o que apanha sempre lembra, né? E o que bate, realmente, ele até esqueceu o que bateu, mas quem apanhou, ele sempre lembra que apanhou, né? Mas nós queremos crer que a memória de todos nós está muito extensa, e Deus está aumentando a nossa memória hoje. Quando você está na casa de Deus, junto com os irmãos, gratidão é muito especial. Você agradece a Deus na hora da refeição, na hora do café da manhã, na hora do almoço, do jantar, e em todo momento que você está, é sempre bom agradecer. Eu sempre costumo passar para os meus irmãos que trabalham comigo, meus líderes: não começo nenhuma reunião, nem termino sem oração. Tem que começar com oração e terminar com oração, porque é gratidão, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Esse texto aqui para nós é uma parte da Bíblia. Se você conhece bem a Bíblia, e se não conhece, vai aprender um pouquinho mais hoje pela manhã. Quem registra esse caso dos 10 leprosos é apenas Lucas. Parece que até é uma coincidência, mas é uma providência divina, porque Lucas, além de ser um grande investigador, eu chamo Lucas de
um jornalista investigativo, ele era médico. Então, ele entendia muito desse negócio de lepra, né? Lepra, hanseníase, né? Então, o bacilo de Hansen, que naquela época era muito forte. Então, Lucas registrou isso com muita propriedade. E nós vimos aqui que apenas um samaritano estrangeiro voltou para agradecer e os outros esqueceram. Já viram que estava curado, esqueceram. Então, eu não quero me estender muito aqui, porque nós temos a nossa ceia também, mas eu quero dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, indo para Jerusalém, nós precisamos passar por Samaria e Galiléia. Nós estamos indo para Jerusalém celestial, todos nós. Então, nós caminhando para Jerusalém, nós temos que passar por Samaria e Galiléia. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. No imaginário religioso dos piedosos israelitas, a Samaria representa a zona do pecado, representa também onde vivem os hereges, e a Galiléia, a zona santa, onde existe o bem. Imagina, então Jesus tinha que passar num pedaço, na região do pecado, mas ia passar na região do bem, no imaginário dos israelitas. Nós sabemos hoje, na era que vivemos, nós estamos agora na nova aliança, entendemos que Jesus veio para salvar a todos. Foi cantado aqui já nesta manhã, Jesus veio, Ele pagou o preço para que eu e você fôssemos salvos, mas Jesus, Ele tinha que passar por aquela região do pecado, pela região onde tinha hereges que não acreditavam naquilo que a maioria dos judeus acreditavam, mas ele passou também pela Galiléia, que era a zona do bem. E Jerusalém, para quem não sabe do hebraico, a versão dessa palavra quer dizer habitação de paz. Habitação de paz é Jerusalém. E Samaria, como eu falei, região dos hereges, região do mal. Galiléia, região do bem. E Jesus quer percorrer cada aspecto da nossa vida, os bons e os ruins. Não importa, você veio para a igreja hoje, nesta manhã, vai participar da ceia, mas você está dizendo, quem sabe no fundo do seu coração, tem tanta coisa que eu queria confessar a Deus, e eu já confessei algumas, mas tem tantas outras que eu queria confessar e agradecer a Ele, e outros que eu quero pedir perdão a Ele. Olha a oportunidade aqui nesta manhã, abra o coração e agradeça, porque quando você agradece, gratidão, você está agradecendo, Ele vai ter misericórdia de você e vai derramar a graça, que é a graça que está derramada sobre nós, como nós cantamos no hino da nossa harpa, tão bonito, a graça de Deus revelada, através, na pessoa de Jesus, ela alcança os lugares ruins e os lugares bons da nossa vida. Todos nós temos aí aquele cantinho, né, lá um quartinho bastante escondido com algumas coisas que nós precisamos que Jesus entre lá. Hoje faça essa oração para você mesmo. Jesus, percorra esse lugarzinho ruim do meu coração, entre lá e tire aquilo que não presta, e eu quero ficar totalmente purificado, santificado. É como aquela pessoa que queria alugar uma casa, foi alugar uma casa, alugou um apartamento muito bom, tinha vários cômodos, mas o proprietário falou para ele: Vinícius, olha, esse quarto aqui você não entra, porque esse quarto aqui eu tenho que manter a porta fechada. E aquela pessoa foi morar lá e começou ficar incomodado, né, com aquele quarto ali. Puxa vida, eu tenho acesso a todos os quartos, a todas as dependências da casa, e esse quartinho, e ele foi ver lá dentro daquele quarto, depois de tanta curiosidade, ele foi ver, só tinha sujeira, coisa ruim, e tinha um leão
raivoso ali dentro daquele quarto, e quase que ele se acidentou, mas ele abriu a porta daquele quarto e falou para o proprietário: eu quero tomar posse de toda a casa, tira esse leão malvado aqui desse quarto, tira essa sujeira daqui. E começou a limpar, e de repente ele estava com outro quarto, com uma qualidade nova, fresquinha, cheirosa, porque ele tomou posse de toda aquela casa. É isso que Jesus quer fazer nesta manhã. Ele quer tomar posse de toda a nossa casa, que é o nosso coração. Tudo que é ruim vai sair, porque a palavra santo, quando nós falamos santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e Ele diz para nós também: você precisa ser santo, você precisa ser santo, porque eu sou santo. E para ser santo quer dizer purificado, limpo, então não pode ficar nenhuma sujeira. E Jesus já começa nesta manhã a limpar esse quarto escuro do seu coração e trazer luz, trazer paz, trazer alegria e trazer felicidade. Vamos agradecer a Deus Pai por ter enviado Jesus para estar conosco nos momentos, quem sabe, naqueles momentos maravilhosos e nos momentos também tenebrosos da nossa vida. Jesus nos deu uma nova vida, nos deu um novo comportamento, Ele nos deu uma nova história pessoal, uma nova história familiar, uma nova história profissional. Ele tem atravessado a nossa Samaria e a nossa Galileia, porque as pessoas pensam que Jesus está longe quando a coisa está ruim, está tudo apertado, ruim, estamos passando por apertos, e nós sabemos que Jesus, Ele está percorrendo a Samaria, que é o lugar ruim, mas está passando também na Galileia, que é o lugar bom. E hoje nós queremos entender isso, agradecer a Deus. Eu te agradeço, porque naquele momento que eu estava com aquela enfermidade, eu clamei por Ti, eu até cheguei a pensar que Tu tinha me abandonado, mas Tu estavas comigo, Tu estavas lá comigo, e eu clamo agora, agradecendo a Ti, e com essa gratidão eu estou reconhecendo que Tu és bom, Tu estás em todo lugar, Tu esteve comigo, Tu caminhaste comigo, Tu me curaste, me livraste, me deste vitória. Então nós vamos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Jesus, Ele sempre ouve e atenta para o grito dos aflitos e necessitados. Veja que aqueles leprosos, eu não vou entrar no detalhe da lei do Velho Testamento, do Levítico, o que acontecia com os leprosos. Eles precisavam ficar afastados da cidade, não tinham o direito de morar nem dentro da cidade, ficavam afastados. Quem já viu pessoa leprosa, hoje é muito raro você ver, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com leprosos, né? E o leproso, ele tem a lepra lepromatosa, que vem corroendo a sua orelha, os seus dedos. Eu me lembro quando ia atender pessoas, quando eu estava fazendo a especialidade dentro da medicina, pessoa chegava com os dedos queimados, pessoa que fumava, porque fica insensível os seus dedos, e ele vai queimando o cigarro, vai chegando no final, e aquela parte final que tem fogo ainda queima os seus dedos, e ele não sente. E um dos testes que a gente faz é até com agulha, onde está mais te incomodando, você vai, encosta uma agulha, ele não sente, então a pessoa fica insensível. A lepra deixa a pessoa insensível, e a lepra do pecado, que é a doença espiritual, deixa a pessoa insensível também.
o Espírito Santo está ali, tocando nele, ele não sente, mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo de Deus ele vai encontrar um lugarzinho que está ali ainda bom, e naquele lugar ele começa a operar o milagre da cura da sua alma, e a cura da alma é uma cura interior que acontece mesmo que a pessoa esteja leprosa com o pecado, essa lepra do pecado, uma doença contagiosa, uma doença que é perigosa, mas você não precisa ficar fora da cidade. A cidade que nós falamos aqui hoje é a cidade onde Deus habita. Deus habita no meio dos louvores e no meio do seu povo, e onde Ele está realmente é a cidade de Deus, e Ele quer que você fique na cidade de Deus, não fique do lado de fora. E isso que fala para nós, e nós devemos gritar quando estamos sentindo essa falta tremenda da bênção em nossa vida. Nós temos que gritar, clamar. Muitas vezes na oração que nós fazemos, nós não temos nem força para expressar, nós não temos força suficiente para gritar, mas do fundo do nosso coração, nós levantamos a nossa voz, do fundo do nosso coração dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós, como aqueles 10 leprosos, viram Jesus e gritaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus sempre ouve o grito do aflito, o grito daquele que está ansioso por uma libertação. Nós sabemos também que Jesus, muitas vezes, Ele nos surpreende com as suas respostas. Aí no versículo 14 do capítulo que eu li, 17 de Lucas, diz: e ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quem sabe hoje você está aqui na igreja e Deus está trazendo a palavra para você, você está recebendo a palavra, talvez você já está dizendo: puxa vida, eu olho e continuo do mesmo jeito, parece que eu estou do mesmo jeito. Mas eles saíram da presença de Jesus leprosos. Naquela época, quem dava o atestado de cura para o doente de lepra não era o médico, era o sacerdote. Vão lá e se apresentam ao sacerdote. Mas eles foram, eu creio que muitos estavam desacreditando, mas um estava acreditando e falou: se eu chegar lá, receber esse atestado de cura, eu volto para agradecer a Jesus quem me curou. E muitas vezes as pessoas recebem a cura, recebem a graça de Deus em outras áreas da sua vida e não voltam para agradecer. Então os limpos têm que voltar para agradecer a Deus. Por isso esse tema desse bimestre, gratidão e esperança, porque eles voltaram. E eu creio que no meio do caminho, eles começaram a notar: olha, a minha pele está ficando diferente, no caminho, não foi imediatamente. Jesus falou: vão lá e se apresentem ao sacerdote. Eles gritaram e entenderam que precisava realmente de uma cura, e começaram a ver que estavam curados. De repente, eu acho que todos os 10 gritaram: estamos curados, Jesus nos curou, Jesus nos libertou, o que vamos fazer agora? E aqueles mais egoístas falaram: eu não vou voltar lá para falar com Jesus é nada, eu vou continuar a minha vidinha, agora estou bem, vou poder entrar na cidade e vou fazer aquilo que eu costumeiramente gostava de fazer, e vou viver a minha vida. Mas viver a vida longe de Jesus é muito ruim,
É muito ruim viver a vida fora de Jesus, longe dele. E eles foram, mas um samaritano, que eu falei aqui para os irmãos, que era a região dos hereges, dos maus, era conhecida pelos judeus, pelos israelitas, como a zona dos hereges, dos maus. Então ele falou: olha, eu sou um miserável pecador, estava leproso, não tinha condição de entrar na cidade, eu vou voltar, eu vou agradecer àquele que me curou, Jesus Cristo, Mestre. E ele voltou apressadamente, e ele chegou perto de Jesus, se curvou, adorou a Jesus, e ele foi curado, e agradeceu a Deus, agradecendo a Jesus pela sua cura. No texto que eu li aqui, eles confiaram na palavra, mas apenas um voltou para agradecer. A reação dos ex-leprosos está aqui no versículo 16 e 17, e um deles, que era o samaritano, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. É indispensável pararmos e analisarmos se o nosso agir é semelhante ao dos 6 leprosos, que gritaram de alegria porque estavam curados, mas aquele samaritano voltou para agradecer. Glória a Deus, glória a Jesus, o Nazareno que me curou. Eu vou voltar, vou me prostrar aos seus pés e vou agradecer tudo aquilo que ele fez por mim. Isso quer dizer uma sensação e uma qualidade especial que nós precisamos ter em nosso coração. Jesus, ele nos cura, Jesus nos liberta, Jesus tira-nos do mundo de horror, no mundo de trevas, do lamaçal do pecado. A ingratidão entristece o coração de quem os abençoou. Então Jesus, ele ficou, quem sabe, triste, porque aqueles 9 não voltaram. Ele perguntou: onde estão os 9? Não foi 10 os leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para me agradecer. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus, ele não necessita de reconhecimentos humanos, mas ele sabe que a gratidão é algo que toca o seu coração. E aquele que volta para agradecer, volta também com a bênção a mais. A bênção a mais é esta: Jesus falou para ele: olha, já que você voltou para agradecer, você está curado, e a tua fé te salvou. Voltou salvo, não somente grato, mas salvo. Então nós precisamos entender isso nesses 2 meses, que a gratidão traz para nós salvação. Não, você pode dizer: eu já estou salvo, eu creio em Jesus, já estou salvo na pessoa de Jesus Cristo, mas você é ingrato. É como eu disse, eu penso e glorifico a Deus e oro a Ele pedindo: Senhor, que a nossa igreja possa toda ela chegar na Tua presença e se apresentar sem faltar um, e Tu olhes e diga: todos estão aqui, todos que foram curados por mim estão voltando, estão vindo à minha presença. Gratidão adiciona-se salvação quando nós adoramos a Deus. Adorar a Deus é prostrar os seus pés. Vamos nos prostrar aos pés daquele que nos curou, daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, e vamos adquirir esta salvação maravilhosa. A salvação, alguém pergunta: pode perder salvação? Sim ou não? A pessoa fala: salvo uma vez, salvo para sempre. Não é isso, Teresa?
mas a nossa teologia é diferente, não é? Nossa teologia, ou a teologia bíblica, é diferente. Salvo uma vez não é salvo para sempre, não, porque a pessoa pode fazer igual aqueles leprosos, foi limpo e aí voltou a viver a vida do mesmo jeito, sem voltar para agradecer a Deus. Nós somos salvos para irmos para o céu, mas precisamos ter esta vida de acordo com a palavra de Deus, no texto que nós lemos aqui. Jesus tem algo a mais para nós aqui nesta manhã. Jesus tem algo a mais para nós que somos agradecidos. Para você que é agradecido, onde estão os 9? Deixemos que esta pergunta nos seja dirigida por Jesus nesta manhã, significando que voltamos para Ele e não partimos pelo nosso próprio caminho. A gratidão vive da memória, da lembrança e das recordações de todo o bem que cada dia recebemos. Que todos nós, imbuídos pela atitude de gratidão, possamos dizer como Davi no Salmo 103, versículos 1 e 2, é bom projetar Salmo 103, versículos 1 e 2, para nós, esses versos sejam a nossa citação e o nosso cântico de gratidão, e vai levar-nos à salvação eterna. Ele dizia assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vamos citar juntos aí, 1 e o 2, vamos lá. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Isso é importante, não se esquecer de nenhuma das bênçãos, e vamos retornar à presença de Jesus, dizendo: Jesus, muito obrigado, eu te agradeço, Senhor, porque tu me libertaste, tu me curaste, e eu quero ser salvo completamente. Esta leitura final foi a leitura que nós fizemos, que toda a igreja precisa fazer todos os dias, e é a oração para a sua alma. Não precisa nem de você gritar para que todos ouçam, mas você dizendo para a sua alma: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, pelos benefícios que Ele fez por nós, pela nossa alma. E a alma é a sede dos nossos sentimentos, é a sede dos nossos sentimentos. Quando nós estamos dizendo para a nossa alma: agradeça, 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 bendiga a Deus, nós estamos dizendo: diga que Ele é bom, diga que a sua misericórdia dura para sempre, diga. E muitas vezes nós temos essa luta travando na nossa mente, no nosso coração, e nós precisamos estimular a nossa alma, porque quando falamos em alma, sabemos que é uma partícula do nosso todo. Nós temos corpo, alma e espírito, e na alma reside a vontade, o intelecto, a consciência e o livre-arbítrio também. Então nós temos livre-arbítrio de agradecer a Deus ou não, mas hoje, como nós estamos dizendo, gratidão e esperança. Quem agradece tem esperança de receber algo a mais. Quem não agradece fica sem esperança. O tema desse bimestre mexe conosco, mexe com a nossa alma. Quando eu agradeço, eu tenho a possibilidade de receber algo a mais de Deus. Deus tem algo a mais para nós, Deus tem algo a mais para você, que volta para agradecer. O ingrato não recebe algo a mais,
mas quem recebe algo a mais é sempre aquele que está agradecido. Gratidão e esperança. Eu tenho esperança de receberei muito mais de Deus. Eu tenho esperança de que receberei muito mais desse Deus Todo-Poderoso, porque eu estou agradecendo a Ele 24 horas por dia. Davi teve razão em falar: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Começa a rebobinar a fita da sua mente e pensar naquilo que Deus já fez na sua vida. E quando você começa a rebobinar e lembrar daquilo que Deus já fez na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu coração, você vai ter a oportunidade de ser abençoado muito mais abençoado, porque você é grato a Ele. Por isso que nós temos até o hino da nossa harpa cristã: mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Vamos cantar um pouquinho este hino, porque nós estamos falando de gratidão. O Preise pode ajudar a gente aí? Vamos lá. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato, Você pode ficar em pé, agradecer. Aleluia, mais consagrado, aleluia. face, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça Desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. Mais grato a Ti, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós agradecemos a Ele, imagine aí você, tome um tempo nesta manhã para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida, pela sua família, pelos seus parentes de uma maneira geral, pelos livramentos que Ele tem te dado, pelas bênçãos que Ele tem feito por você, bênçãos materiais, bênçãos espirituais,
bênçãos sem fim que Ele tem derramado sobre a sua vida. Muitas vezes chegou, pastor, eu estou chegando ao final do ano, estou precisando de algo a mais de Deus. Seja agradecido, você verá que algo extraordinário acontecerá na tua vida. Ele vai acrescentar. Quem agradece, ele recebe algo a mais de Deus. Quem agradece, recebe algo a mais de Deus. Aquele leproso, ex-leproso, recebeu salvação. Eu não sei o que você precisa nesta manhã, que você veio aqui nesta noite agradecer a Deus. Eu falei no início, viemos aqui para agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus. E estava fazendo uma conta até ontem à noite, conversando, encontrei muitos amigos antigos de longa data e estava conversando com eles, e eles agradecendo a Deus. Falou, fulano, beltrano e ciclano e tal, amigos nossos. E fulano, onde está? Fulano morreu, e fulano está vivo, está ainda com 80 e tantos anos, está firme, vivo. E aí você começa a conversar, nas conversas você começa a ver, você fala, puxa vida, como que Deus tem sido bom para comigo. Ele tem prolongado os meus dias de vida, Ele tem curado as minhas enfermidades. Lembre-se nesta manhã daquilo que Ele já fez por você. Eu começo a lembrar, eu começo a glorificar a Deus e lembrar, Senhor, como Tu tens sido bondoso para mim. Eu sou grato a Ti. Ah, Senhor, e se for, Senhor, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que eu possa viver toda a minha vida Te agradecendo aos Teus pés, dizendo, eu sou grato, porque Tu tens me dado muito, e eu não mereço o que tens me dado, mas eu sou grato, Senhor. E quando você agradece, Ele derrama mais bênçãos sobre você, mais bênçãos sobre a sua vida. Ele te dá cura, te dá libertação. Talvez alguém nessa manhã veio aqui precisando de uma bênção para a porta de emprego, para abertura. Os dias que vivemos são dias tenebrosos e as pessoas têm passado muito aperto financeiro. Eu estou falando para todos de uma maneira geral, me incluindo também. Aquilo que se vivia há anos atrás com bastante liberdade, hoje está apertado para todo mundo. Está apertado para todo mundo. Então, normalmente, a parte financeira aperta o calo de todo mundo, e nós devemos agradecer a Deus que não tem faltado o pão, não tem faltado nada para nós. Nós devemos ser agradecidos às tribulações, às lutas. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, porque a bênção está logo ali. A bênção está logo ali, já está bem pertinho de nós. Nós vamos abrir o coração e agradecê-lo, porque quando nós agradecemos, Ele tem algo a mais para nós. Louvado seja Deus. Vamos orar agora. Depois da oração, vou convidar aqui o irmão Agostinho para ele falar aqui, trazer uma palavra, e depois o pastor Oscar vai ministrar a ceia do Senhor. Vamos agora neste momento orar. Se tem alguém que quiser vir à frente, pode vir, não tenha acanhamento algum, porque estamos aqui em família, e na família nós estamos para orar uns pelos outros, orar uns pelos outros, e a gratidão é importante. Voltar para agradecer é importante, voltar para agradecer a Deus é importante, agradecer a tudo que Ele tem feito por nós. E aqui no reino que estamos vivendo, terreno, quem nos abençoa são os homens, e as pessoas são ingratas, é muito difícil a pessoa voltar para agradecer. Eu tenho aí experiência longa nessa área, né? A pessoa abençoada
Vem pedir: pastor, eu queria que o senhor fizesse o meu casamento, me abençoasse, e a gente abençoa no casamento, né? E daqui a pouco você vai dizer: ele largou da mulher, largou os filhos, e está não sei para onde e tal, e o pastor é o último a saber. Talvez é um outro amigo seu que te abençoou, orou por você naquela hora de crise, de dificuldade, você nunca voltou para agradecer. Aproveite hoje, dê pelo menos um telefonema, mande uma mensagem de WhatsApp para ele. Você vai ver que as coisas vão mudar. Quando você recebe uma mensagem, você sabe que aquela pessoa está grata, e quando está agradecido, ele vai receber algo a mais, algo a mais. Deus tem sempre algo a mais para nós, quando nós voltamos para agradecê-lo. E esta manhã, se você quer agradecer a Deus por alguma coisa, eu estou aqui para orar por você, a igreja está aqui para orar por você. Deus quer nos dar muitas e muitas e muitas e grandes bênçãos, mas Ele quer que nós a reconheçamos e vamos voltar para agradecer a Ele de todo o nosso coração. Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Me parece que tem mais pessoas que querem vir, estão resistindo, mas a resistência, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode chegar um pouco mais perto, que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh, aleluia, 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 aleluia. Como é bom agradecer, como é bom agradecer, como é bom agradecer. Deus me livrou da morte, Deus me livrou da sepultura, mas hoje estamos aqui para estar agradecendo a Ele. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um. Deus te livrou, Deus nos livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É uma noite, é uma manhã em que nós sentimos aquele soprar do Espírito Santo de Deus, leve, suave, assim como Elias viu. Não estava na tempestade nem no fogo, mas estava naquela brisa suave. Deus quer que sejamos agradecidos, Deus quer que sejamos agradecidos. Agradecidos, nós teremos esperança de coisas maiores. Louvado e enaltecido seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus e Pai, eu aqui quero, Senhor, com a autoridade que recebo do trono da Tua graça nesta manhã, estender as minhas mãos e orar por as pessoas que convictas de que precisam agradecer a Ti. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar a Ti, Senhor, como Teu servo, porque Tu me escolheste, Senhor, para Te servir. Eu não merecia e não mereço, Senhor, o quanto Tu tens feito por mim. Tu me livraste, Senhor, de momentos terríveis, difíceis, e quantas coisas Tu me livraste que eu nem vi, eu nem fiquei sabendo, mas Tu estavas ali com os Teus anjos para me guardar. E as pessoas estão aqui à frente, Senhor, Tu sabes o que eles estão agradecendo, mas eu quero que agora
Tu abras as janelas dos céus e derrame sobre eles, Senhor, mais e mais e mais, porque Tu tens mais para aqueles que Te agradecem, e o Teu nome será glorificado, exaltado. Que sejamos, Senhor, gratos em tudo aquilo que Tu tens feito por nós, e possamos agora, em esperança, lembrarmos que Tu tens guardado para nós um galardão, e estaremos eternamente contigo. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém.